Olá pessoal, aqui é a Ana Risotto da Raix Biosoluções e esse é o Raix Talk, o podcast que conecta você ao futuro do agro. Hoje nós temos aqui duas grandes e ilustres pessoas conosco, que eu tenho a honra de chamar, de convidar para o nosso podcast, que é o José Ovidio Bessa e o João Paulo Fress. O José Ovidio Bessa é engenheiro agrônomo e CEO da Regen Ag, plataforma que engloba a Raix Biosoluções e a Exata Brasil Laboratórios. E o João Paulo Fress é engenheiro agrônomo e gerente geral da Raix Biosoluções. Pessoal, muito obrigada, é uma satisfação imensa ter vocês aqui no Raix Talk. Obrigado você, Ana, por estar nos dando essa oportunidade de falar não só com o público da Raix, mas com todos os nossos agricultores, nossos queridos agricultores, que é a principal razão da gente existir. Isso aí. E Zé e João, hoje a gente vai falar sobre essa revolução verde que a Raix vem causando no cenário nacional. E para a gente iniciar a nossa conversa, eu gostaria que vocês trouxessem para a gente qual que foi o nosso principal passo quando a gente pensou em sair de Raix Sementes para Raix Biosoluções. Para onde a gente está mirando? Bom, quando a gente pensou em ter essa nova nomenclatura, isso está muito ligado no serviço e nas soluções que nós vamos estar entregando para os agricultores. Não é só uma semente, mas sim uma solução que engloba todos os serviços que são aportados por diferentes plantas, né, que compõem um mix de plantas de cobertura, como também todos os micro-organismos que se beneficiam desse sistema radicular, no qual produz exudato, e daí a gente consegue multiplicar toda essa biota, né, do bem, que a gente chama, né, para trazer um solo muito mais resiliente. Solo resiliente, a gente está vivendo momentos difíceis em termos de clima. Estamos aqui no Rio Grande do Sul, né, na Expo Direto, conversando com você e tendo relatos, né, de problemas grandes, né, de falta de chuva. Ano, mas Não são 2 anos consecutivos, né, que a produtividade média deve ser em torno de 30 sacos, né, de soja, muito abaixo do restante do país, que está tendo uma produtividade média recorde esse ano. E isso muitas vezes está relacionado também a uma baixa resiliência desse solo. Conversando com alguns agricultores que fazem uso de plantas de cobertura, aqui no Rio Grande do Sul, me relataram produtividade de 150 sacos de milho, 200 sacas de milho, né, por hectare, que é uma produtividade muito boa, apesar de tudo isso que nós estamos vivendo. Por quê? Porque eu construí um perfil de solo ao longo desses anos. Criou uma resiliência a esse solo, né, para diferentes intempéries que podem estar acontecendo. Perfeito. E João, você roda muitas regiões do Brasil. O Zé trouxe aqui uma situação que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul, mas acredito que no Cerrado essa situação de instabilidade climática também ocorre, não é? Oi, Ana. Primeiramente, prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. E com certeza, né, Ana, pegando o gancho, né, Raix Biosoluções para promover a biodiversidade. Eu acho que quando a gente fala hoje em plantas de cobertura, a gente vai muito além simplesmente de uma planta. A gente está promovendo uma biodiversidade, por isso esse posicionamento biosolução. São convergentes o posicionamento com aquilo que ele promove a nível de solo. Hoje, solo é algo que precisa ser olhado e ser cuidado ao norte e ao sul do país. Nenhuma região está livre de intempéries climáticos. A gente sempre vai ter o excesso de chuva ou a falta de chuva. A gente não sabe exatamente qual região do país ela vai ser afetada. E quando a gente vai para solos do cerrado, a gente sabe o quanto que o solo do cerrado ele é mais pobre, por exemplo, de matéria orgânica. E matéria orgânica é uma das principais propostas que nós entregamos com as nossas biosoluções. Então o mercado de maneira geral hoje ele está muito atenado à agricultura regenerativa, à adesão de produtos biológicos, porém a gente precisa ter um olhar mais forte para a adoção de matéria orgânica no solo. E rotação de cultura é diferente de sucessão de culturas. Então, por isso, essa tecnologia ela se faz ainda mais necessária no Cerrado do que aqui no sul do país, onde a manutenção de matéria orgânica no Cerrado é bem mais complexa do que aqui no sul. Então, sim, o Cerrado é um belo desafio, mas com todas as tecnologias e a predisposição do produtor
a adoção delas, a Raíx Biosoluções vai ajudar a revolucionar essa agricultura novamente. Com certeza será um marco essa proposta que a Raíx está levando para toda a agricultura brasileira. A gente está trazendo uma visão nova sobre conceitos antigos, né? Sobre a agricultura, o que a gente viu lá nos bancos da agronomia, né? Então a gente traz muitos pontos do sistema plantio direto, correto? Eu acho que traduzindo o que vocês trouxeram aqui pra gente, a gente está falando em sustentabilidade e inovação, que a gente leva da pesquisa e a gente coloca lá pro laboratório a céu aberto, que é a área do produtor. É isso mesmo, Zé? Sim, é isso. E eu concordo com o João que o nome do jogo se chama diversidade. Quando você aporta um só sistema radicular no solo, você tem apenas um benefício. Mas todas as vezes que você aporta diferentes, 5, 6 diferentes tipos de sistema radicular, diferentes espécies de planta naquele solo, você vai estar contribuindo muito mais para aquilo. É uma rotação que seria 5 vezes uma rotação de cultura, potencializa em uma. Esse é o grande pulo do gato, né? Porque um mix de planta de cobertura? Porque em um único período, né, um espaço de tempo, ele vai compor uma diversidade ali que o agricultor fazendo uma rotação normal precisaria de anos para ter. E num ciclo aí que de 50 a 160 dias a gente consegue trazer essa diversificação aí para o agricultor. E hoje, pensando em todo esse aporte de sustentabilidade, em benefícios em produtividade, a Raíx Biosoluções, ela está preparada para todos os ambientes de norte a sul, João? A gente tem hoje um portfólio robusto, baseado em pesquisa, que entrega essa segurança para o produtor? A Raíx não é simplesmente pioneira em mix de plantas de cobertura. Ela é pioneira também em pesquisa. Então temos mais de 10 anos de embasamento de pesquisa. A companhia nasceu no sul do país, mas temos pesquisa há mais de 7 anos no Cerrado. Então estamos 100% preparados e com um portfólio equalizado para atender do norte ao sul do país. Eu sempre gosto de colocar que a agricultura ela vive de ciclos. E a gente viveu alguns ciclos da quantidade, porém a gente chegou no ciclo da qualidade. Nesse ciclo da qualidade, da agricultura regenerativa, da agricultura de baixo carbono, a qualidade dos processos produtivos e a eficiência da água, do fertilizante, que está cada vez mais racionalizada, passa por uma boa estruturação de solo, passa por rotação de cultura e passa por Raíx Biosoluções. É inevitável ter uma agricultura de qualidade sem adotar as nossas tecnologias. Perfeito, João. Você trouxe um ponto onde a gente engloba várias tecnologias dentro de um mix, onde ele entrega benefícios a curto, médio e longo prazo em atributos químicos, físicos e biológicos. E acredito que hoje a gente tem uma parcela de produtores, não é, Zé? Com a sua experiência em mais de 25 anos na agricultura, que a gente ainda precisa construir esse conceito para muitos produtores, não é? Ele é um conceito muito antigo, onde a gente precisa trabalhar com vários pilares do sistema de plantio direto, mas quando a gente chega para muitos produtores, e aí eu gostaria que você compartilhasse com a gente, como que é levar esse conceito novamente para o produtor? Ele está aberto, ele tá sentindo no bolso essa dificuldade? Como que ele está recepcionando a Raíx quando a gente leva esse novo conceito para ele? Olha, primeira coisa, nós temos que levar uma conveniência para a agricultura. A agricultura brasileira é quase que uma operação de guerra. Principalmente quando você fala em cerrado, se planta... Tem grupos que plantam 5 hectares num dia. E você imagina isso mudando uma logística dentro de uma fazenda. O que nós precisamos buscar é nos adaptar a essa realidade brasileira, e foi isso que a Raíx fez. Então a Raíx ela entendeu quais são as oportunidades de janela que ela teria para colocar o produto, o mix, né, que varia de 50 dias a 160 dias. E a gente tem uma coisa interna nossa que mix não é mistura. Os 10 anos de pesquisa que foi desenvolvido pela Raíx, o que torna a Raíx diferente no mercado, foi ter identificado que percentual de espécie dentro de uma combinação é que fica viável a ponto de você enxergar as plantas, né, de serviço, de cobertura ali, do início ao fim do ciclo, né? Todos esses ciclos de produção você conseguir constatar aquelas plantas que você colocou ali no solo. Então isso é muito importante, levar essa conveniência. A gente não quer competir
com a área de safrinha, a gente não quer competir com a área principal de agricultura, porque o agricultor precisa ter essa renda, né? E o que a gente está buscando é, passo a passo, né, num determinado 1/3 da área de produção dele, e fazendo essa recuperação e fazendo essa mudança. Até ele entender que é inevitável viver sem essa metodologia. Porque a gente tem trabalhos que mostram, não só na questão de carbono, de sequestro de carbono, que isso é um negócio, só para vocês terem ideia, né, a planta de cobertura hoje, o mix de planta de cobertura, é a única tecnologia que a Verra assina embaixo, né, que o agricultor está indo no processo regenerativo. Com a adoção do mix de planta de cobertura da Haix, esse agricultor ele poderá ter benefícios de financiamentos em diferentes bancos, porque é uma tecnologia que a Verra auditou, só para todo mundo entender, a Verra é que audita toda essa questão de formação de crédito de carbono. Ela é uma multinacional que, para você comercializar qualquer crédito de carbono, tem que passar pela auditoria dela. Então, a gente tem isso, e planta de cobertura está lá. Então, olha só o tanto de oportunidade que nós estamos levando para o agricultor. Não só melhorar o solo dele em N aspectos, mas também fazer com que o agricultor possa acessar linhas de financiamentos com juros menores, né? Nós estamos vivendo num período terrível, com as margens baixas na agricultura, né? E ter uma oportunidade de obter um juro menor é sensacional por parte do agricultor. Então isso hoje, em combinação com N empresas que compram crédito de carbono e fazem todo esse acompanhamento, né, de sequestro de carbono no solo, né? Essa combinação junto com a Haix, junto com a Exata do laboratório, que comprova tudo isso, no final do dia, fatos e dados, né? Não tem argumento. Nós temos que medir antes e depois e mostrar para o agricultor a evolução disso tudo. Mensurando isso, criando crédito, dando oportunidade e mais ganho para esse agricultor. João, o Zé trouxe um ponto aqui que eu acho que é um dos órgãos sempre mais sensíveis do produtor, que é o bolso, né? Quando a gente fala em aumento de produtividade, quando a gente fala de segurança de todo o investimento que ele fez durante a safra, para que ele consiga reduzir esses danos que a gente tem devido às instabilidades climáticas, mas também esse novo mercado que está surgindo, que está muito, muito crescente, que é o mercado de crédito de carbono. Hoje a Haix, ela está no mercado competitivo, ela está dentro desse mercado robusta e com muita segurança também para ser um aliado do produtor nesse mercado de carbono. Como que a Haix está se posicionando nesse cenário? Hoje, de maneira geral, o produtor, quando ele vai fazer o investimento, ele precisa entender de onde vem o retorno. Então, quando a Haix traz as tecnologias dela para o produtor rural, ele tem uma série de benefícios. Vou dar 2 exemplos aqui. Eu vindo para cá hoje, nos deparava com áreas que o caruru tomou conta. A área de soja que você olhava, você só via caruru. Uma planta de cobertura, ela vai ajudar absurdamente no manejo de ervas daninhas. Então você tem uma redução muito grande do uso de herbicida. A gente conversava aqui há poucos com produtores do Cerrado e nós falávamos, um produtor hoje no Cerrado, ele faz a safrinha, ele diz, olha, eu colhi 120 sacas de média, mas ele começou com 170, as últimas áreas são 60, 70 sacos. Essas áreas de 170 sacos, elas não são economicamente rentáveis. Essas áreas deveriam ser viradas para mix. 25, 30% dessa área final, onde derrubou a média de produtividade, deveria se estar colocando mix de plantas de cobertura, consequentemente trazendo um retorno econômico. O produtor rural hoje, ele tem sido bastante procurado por diversos players do mercado nessa prospecção para crédito de carbono. E sem sombra de dúvida, a prática mais correta que tem nesse momento é a adesão a esse tipo de tecnologia. Então, toda a pesquisa da Haix que comprova desde ciclagem de nutriente, desde o uso e conservação de solo, isso vai sim remunerar o produtor de uma maneira bastante expressiva, uma vez que, através desse uso e boas práticas, futuramente ele venha assim conseguir se remunerar com carbono. Mas eu sempre digo que isso é a cereja do bolo, né?
você ganha em acréscimo de produtividade, Sim. conservação de solo, redução de nematóide, uso racionalizado de fertilizante e herbicida. Você tem uma série de ganhos, né? Que consequentemente alguns vão te trazer retorno em termos de produtividade e racionalização de herbicidas, que é algo muito significativo. E aqui no sul, com tanto problema de erva resistente, que eu acabei de dar um exemplo aqui, que você anda aqui, você vê claramente, fica claro de tangibilizar de onde virá todo o retorno econômico que a raiz traz ao produtor no final do dia. E João, você comentou muito sobre pesquisa, né? Vocês dois comentaram muito sobre a pesquisa, que ela é muito forte na Haix, o ponto de inovação. E hoje a gente veio trabalhando, né, nas feiras que a gente vem trabalhando dentro da Haix, sobre uma tecnologia que a gente lançou e que também trouxe a origem dos nossos biosoluções. Eu gostaria que vocês trouxessem hoje o que é essa nova tecnologia, aonde que a Haix está pensando no futuro, para qual o próximo passo da Haix e o que o produtor pode esperar dessa pesquisa e inovação da Haix também. Olha, nós pensamos muito na interação entre plantas e micro-organismos, né? E pelos todas as áreas que nós montamos em diversos biomas, né, do agro brasileiro, tanto cerrado quanto a região sul mais temperado, nós vimos resultados surpreendentes na interação. Já é sabido, né, que a biota ela é favorecida pela diversidade de plantas que tem no solo. A casa dos micro-organismos, né? Exatamente. Os micro-organismos no solo, eles precisam de exudato que determinadas plantas produzem para eles se multiplicarem, né? Então, criar esse ambiente é muito importante para você trazer o terceiro pilar que faltava na agricultura moderna. Primeiro pilar físico, segundo pilar químico e agora o biológico. Sem esses três pilares, você jamais vai ter uma agricultura não só regenerativa, mas uma agricultura com solo resiliente de altíssima produtividade. Então, equilibrar esses três pilares é importante. E a Haix entrou pesado no pilar biológico, né? Vai ajudar no físico, com certeza, em descompactação, em agregação de solo, em uma série de coisas. Mas o biológico é que vai trazer, né, esse boom de produtividade. Então, hoje, com a linha BioCover, o que nós estudamos? Micro-organismos específicos, né, que somados a determinadas espécies de plantas no mix, vão entregar benefícios semelhantes. Um exemplo. Nós temos hoje mix de plantas de cobertura que tem um aporte de nitrogênio muito grande. A gente tem micro-organismos que ajudam a fixar esse nitrogênio nessas plantas. Esses micro-organismos estão junto com essas plantas. Sinérgico total. Total. E é como se fosse uma vacina no seu solo. Você está preparando o teu solo, você vai estar crescendo aquela população daquelas determinadas espécies de micro-organismos lá, que vão fazer toda a diferença no ciclo seguinte, seja ele soja, seja ele milho, seja ele trigo, né? A próxima cultura que entrar vai se beneficiar de um solo equilibrado, né, com esses micro-organismos. Isso a gente fala não só em ciclagem de fósforo, né, de potássio, fixação de nitrogênio, nós estamos falando também de resistência seca, né, com bacilos específicos que foram desenvolvidos para trazer mais resistência às plantas em períodos secos. Nós vamos estar trazendo também toda a parte de controle de doenças desse solo, né? Então, a nossa linha de mix de plantas de cobertura, que tem N tipos de serviço associado com esses são 9 micro-organismos hoje específicos que nós estamos trabalhando, né? Juntamente com essas plantas, né, para entregar essa sinergia maravilhosa para o produtor. Então nós vamos estar preparando o solo dele para uma super safra. Então você está fazendo uma conexão, não é, Zé? Lá no começo você falou sobre solo supressivo e hoje a gente ouve muito falar sobre resiliência do solo. É como se fosse um casamento perfeito, né? Eu estou fazendo a união, a Haix está servindo como um elo entre todos os atributos que eu preciso ter para ter altas produtividades. E com a Haix eu venho e eu trago uma segurança, uma estabilidade de produção, independente da região que eu estiver trabalhando. E para a gente entender o que vocês estão visualizando de futuro da agricultura nacional, aonde que a Haix se encaixa nos novos passos, porque a gente está passando por uma revolução, né? Em pontos de instabilidade climática, onde a gente não sabe mais se vai chover muito, se vai chover pouco,
as temperaturas estão muito elevadas, a gente ouve cada vez mais falar sobre ondas de calor. E como que a Haix ela vem se posicionando em relação a isso? Quais são os pontos que a Haix está trabalhando? A Haix está pensando em inovação? A gente está pensando o que o produtor vai precisar ano que vem ou daqui 5 anos? Como que está esse olhar da Haix também, João? O produtor, para ele conseguir se adaptar a todas essas adversidades, ele precisa de uma única coisa: perfil de solo. Não existe uma outra maneira de você estar preparado para todas essas condições de adversidade climática sem o perfil de solo. E como que se faz perfil de solo sem matéria orgânica? Então sim, a Haix ela está preparada. Foi através dessa demanda que a Haix nasceu e foi dessa maneira que a Haix conduziu toda a sua pesquisa e desenvolvimento até aqui. Nossa grande pegada daqui para frente é conseguir conscientizar toda a classe produtora, todos os recomendantes da importância da adoção desse tipo de tecnologia. O produtor ele precisa cada vez mais trabalhar perfil de solo, precisa ter raiz em profundidade para conseguir passar por veranicos que são cada vez mais comuns. Ele precisa ter um solo que tenha porosidade para quando vir o excesso de chuva, que também vem, e essa água trabalhar além dos 20 centímetros, não é? Com certeza, e não leve tudo isso embora em forma de erosão. Esse solo ele precisa estar preparado para essa quantidade de biológico, que é uma realidade nossa hoje. Mas esse biológico num solo com bons teores de matéria orgânica e com porosidade, ele vai funcionar de maneira muito mais efetiva. Então nós estamos orando de maneira integrada. Literalmente o produtor precisa trabalhar no sistema produtivo e esse sistema produtivo vai passar inevitavelmente pelas tecnologias que a Haix está levando a campo. Então é um compromisso muito forte junto ao produtor e a gente precisa muito de bons produtores e bons parceiros que nos ajudem a difundir essa tecnologia. Eu sempre digo que o nosso maior concorrente é a nossa capacidade de gerar demanda e demonstrar o quanto que essa tecnologia é capaz de incrementar em termos de produtividade no final do dia. Zé e João, não tenho dúvida que muitas pessoas que vão ouvir a gente vai ser o primeiro contato delas com a Haix. E tanto aqui no Sul, né, a gente está falando hoje diretamente da Expo Direto Cotrijal 2025, quanto também produtores lá do Cerrado, da região Norte. Hoje, Zé, a gente consegue encontrar a Haix aonde? Em todos os cantos do Brasil? Como que está a nossa atuação comercial? Sim, um dos trabalhos fortes que nós realizamos aí este ano e o ano passado foi em estar aumentando o nosso time, a nossa presença. Levamos a pesquisa para o Cerrado, além do Sul, então nós temos áreas de pesquisa tanto no clima temperado como áreas de pesquisa no Cerrado, para dar toda a condição de desenvolvimento de mix específicos que vão bem nesse tipo de um portfólio que seja completo para isso em diferentes culturas. Veja bem, nós temos um mercado de cana-de-açúcar, por exemplo, que a gente está começando a trabalhar. É um mercado espetacular, porque é uma monocultura por 5 ou 6 anos. A cana pode ser uma das culturas que mais resposta vai dar a essa questão da diversidade. Porque você imagina você interromper 5 anos de monocultura e trazer uma biodiversidade bem pujante para aquela área. Então esse benefício é muito grande. Então nós estamos prontos para atender a necessidade do agricultor brasileiro em diferentes regiões. Nós temos time já formados, né, em todo o Cerrado, time formado em cana-de-açúcar, como também time e boas e ótimas parcerias aqui na região sul do Brasil, né? Então a Haix hoje realmente ela está preparada para ser uma empresa nacional. Temos áreas de produção de semente, que é muito importante no Cerrado, temos áreas de produção de semente em climas temperados em diversas regiões. Nós temos mais de 40 mil hectares hoje de área de produção de semente em diferentes locais e 19 espécies diferentes. Um dos pontos que a gente vem trabalhando muito forte em pesquisa também é desenvolver espécies diferenciadas que vão promover melhorias ainda maiores, né, dentro dos mix, como a fixação de nitrogênio, como a parte de descompactação, né? Então isso nós estamos trabalhando em genética nossa para estar trazendo essas novas cultivares aí pro mercado. E quando o mix já chega a ponto de vista comercial é porque a gente já estudou a base dele dentro de casa, né? Então a gente já leva para o produtor
o nosso mix que foi desenhado, ele tá na proporção ideal, dentro da dose. E eu acho que é muito legal também vocês comentarem com o pessoal. A gente falou muito do ponto de vista comercial, que a gente tem um time de produção de sementes, que a gente tem um time de qualidade também. Mas quem que leva a informação técnica, João? Hoje, quem que assessora o produtor sobre qual que é o posicionamento, qual que vai ser o manejo, como que vai ser o meu monitoramento durante o desenrolar do mix lá na lavoura do produtor? Hoje, Ana, a gente tem um time comercial muito capacitado na ponta, juntamente de um time de desenvolvimento de mercado. Essas tecnologias, elas precisam ser amplamente difundidas. Você vai posicionar um mix, o porquê de cada planta. Cada planta tem que ter um porquê, o porquê daquela quantidade específica de cada planta. Então, um mix para o outro tem muita variação. Qual que é o propósito de você ter 3, 4 espécies? Qual que é a ciclagem de cada nutriente? Qual que é o foco em doenças de solo ou em redução de nematóide? O nosso time comercial, juntamente com o nosso time de desenvolvimento de mercado, que estão incumbidos de capacitar a força de venda de um distribuidor, de uma cooperativa e dar toda a assessoria agronômica aí ao produtor rural no posicionamento correto da nossa tecnologia. A nível nacional, João? A nível nacional, do norte ao sul do país. Então, tudo que a gente estuda aqui no nosso centro de pesquisa, com o nosso time de pesquisa que é muito robusto, a gente vai levar essa informação para o produtor, independente da região que ele estiver. Sim, e uma informação adicional, né? Para você chegar num mix comercial, são 3 anos de estudo. Então, no mínimo. Então, você tem que, além de entender a interação entre as plantas, mas entender em que ambiente que ela vai estar performando melhor, para você ter aquele posicionamento adequado, né? Que região, qual a situação. Então, a gente precisa de muita pesquisa e desenvolvimento. Isso não é mix, não é mistura. O mix da Haix não é mistura. Tem toda uma base de estudo, né, de 3 anos aí para chegar no mix comercial no mercado. Ô Zé, e você tem sempre uma conta que você faz, né, da Haix, que 2 mais 2 na Haix, como que é essa conta que você faz? Toda vez que você coloca um biológico, né, o 2 mais 2, né, pode ser 8, 10, aí vai depender do critério de adoção dos nossos agricultores, mas pode ser exponencial. Não tem, o céu é o limite. O céu é o limite. Muito bacana, pessoal. Vocês trouxeram aqui informações pra gente ficar a semana toda conversando. Mas o nosso podcast está chegando ao fim e eu gostaria que vocês deixassem um recado. Tanto para os nossos clientes que já abriram as porteiras pra gente, que já estão trabalhando com a Haix há bons anos, mas também para os produtores que, a partir de hoje, ficaram com uma curiosidade, que querem entender mais, que querem conhecer mais a Haix e querem colocar a Haix dentro da realidade da fazenda deles. Zé, qual que é o seu recado para os nossos produtores, independente da região do Brasil? Vale a pena ele conhecer a Haix? Vale a pena demais. E ele não acredite no que nós estamos falando, né? Eu desafio o agricultor a ele fazer o teste na lavoura dele e com todo o suporte nosso, fazendo análise de solo antes e depois. Para nós é muito importante medir essa evolução. O que você não mede, você não melhora. E a gente precisa medir isso e provar para o agricultor por A mais B o benefício que ele está tendo ali. E no final isso volta para o bolso dele em termos de produtividade, né? A Haix, para quem não conhece a Haix, nós vamos estar lançando, nosso site deve ficar novo, fica pronto essa semana. Vão ter informações detalhadas dos nossos mix, informações detalhadas da nossa empresa, e procurem um parceiro Haix na área que vocês estão, seja um distribuidor, uma cooperativa, representante nosso da Haix. Nós vamos ter o prazer, né, de estar abrindo toda essa nossa tecnologia e te ajudando a produzir mais, com mais eficiência, né, e com mais longevidade, que é isso que é importante. A gente tem muita informação para levar e com certeza a gente tem muita informação para aprender. O melhor laboratório nosso é o produtor, né? Lá a gente entender como que acontece também a dinâmica. E João, também gostaria de seu recado final, qual que é a mensagem que você quer levar tanto para os nossos clientes, para os nossos parceiros e também para quem a partir de hoje vai se tornar o nosso cliente, vai se tornar nosso parceiro. Ana, eu gostaria de agradecer pela oportunidade e pedir ao produtor, né, que faça, que experimenta, que leve a tecnologia à sua propriedade. Tenha curiosidade, uma vez que ele fizer, que ele vê a diferenciação desde a
implantação, manejo de herbicida, penetrômetro, secagem de nutriente. Ele fazer o plantio dele de verão, ali seja uma soja, é visual. Experimentou, ele aderiu à tecnologia. Então a gente precisa que o produtor realmente dê esse primeiro passo, dê essa iniciativa. E isso é fundamental para que ele, dentro da propriedade dele, dentro da realidade dele, veja a capacidade de incremento que a tecnologia tem. Eu sempre falo que falar, sempre brinco, até papagaio fala, que a gente precisa de uma oportunidade. E essa oportunidade virá através de um voto de confiança que o produtor que está nos ouvindo aqui irá dar para a gente, e será uma primeira compra de muitas. A taxa de recompra é altíssima. Eu tenho certeza que não vai ser diferente do produtor amigo que está nos ouvindo aqui. Né? Com certeza. Eu acho que um ponto importante também, que não foi falado aqui, mas é um legado, né? O que a gente está vendo hoje é o seguinte: uma geração que está pegando as fazendas, né, dos pais, que construíram um legado maravilhoso. Você pega o Cerrado, quando os pais foram... A sucessão familiar, mas o Cerrado, quando ele foi desbravado há tanto tempo. Então, olha em que situação que os pais estão deixando, né, essas lavouras para esses filhos. Qual o legado dessa geração nova? O legado dessa geração nova é revitalizar esse solo, revitalizar essas áreas, trazer uma agricultura equilibrada, de baixo carbono, com baixo impacto ambiental. Esse é o futuro da agricultura. E essa geração que está assumindo tem que abraçar isso com todas as forças. E a Raíx é um parceiro ideal para essa caminhada. O bem mais valioso do produtor é o solo. E nada melhor do que deixar um solo bem preparado para as futuras gerações. Exatamente. Zé e João, imensa satisfação conversar com vocês. Pessoal, com certeza essa conversa que vai ter segunda parte, porque aqui tem muita coisa, muita informação pra gente explorar. Esse foi o Raíx Talk, o podcast que conecta você ao futuro do agro. Muito obrigada, pessoal. Aqui foi só o começo, mas a inovação continua. Fique ligado nas nossas redes sociais e até a próxima.